O aparecimento do Zika vírus e a onda recente de casos de microcefalia em recém-nascidos reacendeu as discussões sobre as leis restritivas ao aborto no Brasil. E as conversas se intensificaram ainda mais depois que a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta global em relação a esse vírus. A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro do recém-nascido são menores do que o normal se comparado com os bebês da mesma idade. Com isso, todo o desenvolvimento mental da criança fica comprometido, já que esta enfermidade impede que o cérebro cresça e desenvolva normalmente suas capacidades. Geralmente, o diagnóstico é confirmado quando o tamanho da cabeça da criança, que tem 1 ano e 3 meses de idade, é menor que 42 centímetros. A doença pode trazer consequências graves para o bebê, como atraso mental, déficit intelectual, que é uma dificuldade em compreender ideias e estabelecer relações sociais, por exemplo, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo e rigidez dos músculos. Por tudo isso, as crianças com microcefalia podem precisar de cuidados específicos durante toda a vida, e um dos métodos mais utilizados é a fisioterapia, que pode prevenir complicações respiratórias e até mesmo úlceras que podem surgir por ficarem muito tempo paradas em uma mesma posição. Porém, o que está em discussão atualmente é que especialistas em saúde pública acreditam que o número crescente de casos de microcefalia pode levar ao crescimento do número de abortos ilegais no Brasil. Beatriz Gali é advogada e porta-voz do Comitê Latino-Americano para a Defesa dos Direitos da Mulher aqui no país. Segundo ela, é o direito da mulher em optar pelo aborto se for confirmado o diagnóstico de infecção pelo Zika vírus. Como é um futuro e é uma situação de incerteza, a mulher não pode passar por uma situação sendo obrigada a levar adiante uma gravidez dentro de uma situação de crise, de epidemia ou de até pandemia. Ela também critica o conselho de algumas autoridades que pediram às mulheres que evitem a gravidez neste período de expansão da doença. Não adianta só recomendar que as mulheres não fiquem grávidas, porque não existe de fato o acesso universal aos métodos contraceptivos no sistema público de saúde como deveria. Já a presidente do movimento Brasil Sem Aborto tem uma opinião contrária sobre este assunto. Para ela, aprovar o aborto nos casos de microcefalia vai abrir precedentes para legalizar esta prática em outras doenças. É um oportunismo querer aproveitar uma situação delicada como essa, né, para colocar a pauta do aborto e que, na verdade, está se querendo realmente permitir o aborto em muitas situações. Porque, por exemplo, se permitir para a microcefalia, por que não para a síndrome de Down? Por que não para as outras doenças que afetam, de alguma forma, a criança? A legislação brasileira considera o aborto ilegal, exceto em casos em que a mãe sofreu violência sexual ou que a gravidez ponha em risco a vida da gestante. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal também colocou nessa lista fetos anencéfalos, ou seja, aqueles que apresentam má formação do cérebro ou no córtex. Nesses casos, o bebê morre momentos depois do parto. Em relação à microcefalia, a região Nordeste concentra o maior surto da doença. Dos 404 casos confirmados pelo Ministério da Saúde, 401 estão no estado. Elisângela está grávida de 6 meses e espera uma menina. No início de sua gravidez, ela apresentou um quadro grave de febre, sintoma comum do Zika vírus. Periodicamente, ela realiza exames em uma maternidade no Recife para acompanhar o desenvolvimento da sua filha. Não que eu vou deixar de amar, peço a Deus todo dia que ela esteja bem. Sim. Mas que o medo tem. Tenho que sempre estar usando repelente fora daqui, né? Aqui eu já não uso, mas tem que estar me protegendo tentando me proteger.